Quem de nós não busca a perfeição em alguma área da nossa vida? No trabalho, essa é a mais competitiva ainda. Todos nós gostaríamos de ser perfeitos naquilo que fazemos. E, por incrível que pareça, essa é uma recomendação do próprio Senhor Jesus para todos nós. Ser perfeito. A mensagem de hoje é sobre isso. Você tem um minuto para Deus? Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 44, diz assim: Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isto. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus está recomendando, neste sermão, considerado o grande sermão de Jesus, que deveríamos ser perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Mas como isso pode acontecer? Que tipo de perfeição nós, seres humanos, que somos cheios de falhas, poderíamos alcançar? E o pior de tudo é que o exemplo que ele dá não é de algo que nós poderíamos facilmente comparar. Porque se ele dissesse que nós devíamos ser perfeitos com alguma outra pessoa do mesmo nível que nós poderíamos até alcançar. Mas quando ele diz sede perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito, então ele está colocando a comparação com o próprio Deus, um padrão muito elevado para nós. Como isso poderia ser possível? Como nós poderíamos alcançar um padrão tão elevado de perfeição do próprio Deus? Mas será que Jesus realmente está falando isso? É a realidade de uma perfeição absoluta? Ou será que ele está falando de um assunto específico? Com certeza ele está falando de um assunto específico. Ele está falando de amar o seu semelhante. Ele está dizendo que nós devíamos amar aquele que nos odeia. Ele está falando que nós devíamos amar ao nosso inimigo. Porque ele diz que assim é o Pai Celestial, que ama a todos sem colocar nenhuma objeção, mesmo aqueles que não consideram a Deus como seu Pai, mesmo aqueles que não reconhecem Deus, que dizem que Deus nem existe, mas mesmo sobre esse Deus está dando sol, chuva e todo tipo de bênção para que ele realmente receba, porque o Senhor é Pai de todos. A verdade é que nós, para alcançarmos a perfeição total, seria impossível, mas Deus, sabendo disso, nos recomenda que nós sejamos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito, num fator que Ele mesmo nos deu, o dom de amar o nosso próximo, amar o nosso semelhante. Mas não somente aquele que nós amamos, não somente aquele que nós consideramos como a que tem afinidade sobre nós. Jesus diz que nós devíamos amar aqueles que são os mais afastados de nós, que são aqueles que são considerados por nós ou por eles mesmos de inimigos, que são aquelas pessoas que não estão no mesmo grupo ou na mesma comunidade de fé que nós, mas são esses que Jesus diz para nós amarmos. Porque se nós amamos apenas aqueles que fazem parte da nossa comunidade, que fazem parte da nossa religião, nós não estamos fazendo nada de diferente. Mas quando nós amamos aqueles que são os diferentes de nós, que são aqueles que nós não consideramos, que são aqueles que estão afastados até mesmo de forma bem diferente de nós, então Jesus diz que assim é o Pai Celestial. Quando nós consideramos essas pessoas, quando nós temos uma atitude de amar, porque amar é uma atitude, não é apenas um sentimento, então nós estamos perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Porque é assim que Ele age, Ele derrama sol, chuva sobre todas as pessoas, independentemente do que elas consideram Deus, de como elas consideram Deus ou como agem com Ele. Porque Deus ama de forma de nenhuma discriminação. Por isso, a minha oração de hoje é que o Senhor possa tomar essa atitude em nossos corações
de reconhecer o amor dele por todas as pessoas e considerar todos irmãos, mesmo aqueles que nós odiamos ou que nos odeiam, mesmo aqueles que são diferentes de nós, mesmo que haja algum tipo de desconforto entre nós, possamos aprender a amar. Que o Senhor faça isso em nossa vida, em nosso coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.